Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de tecnologia e inovação. Nessa semana, gente, nós vamos trabalhar um tema super diferente, super legal, que vamos ter que pensar, colocar nossa opinião e aprender uma coisa nova chamada educomunicação. Esse educomunicação, eu vou passar um vídeo para vocês que eu coloquei, né, na atividade dessa semana, lá tá lá também, dá para ver separado, tá lá na atividade, mas eu vou passar aqui para vocês com algumas ressalvas, com alguma explicação para a atividade depois que eu vou passar para vocês, para a atividade que vocês vão ter que fazer para me entregar, tá bom? É uma atividade um pouquinho mais complexa. Eu vou deixar para 2 semanas vocês fazerem essa atividade. Na semana que vem eu volto com a outra aula, mas é uma aula que vai complementar essa daqui para ajudar vocês, tá? Que vocês estão construindo essa atividade. Então, vão ser 2 semanas para vocês fazerem essa atividade, tá? Mas que semana que vem eu vou postar outra atividade também, mas para ajudar vocês na confecção disso. Por quê? Porque é o seguinte, vamos explicar o que é educomunicação através do vídeo, tá? E vou propor uma ação de educação, né? Educomunicação para vocês, né? Fazendo parte da nossa aula, que é o que eu ia propor para vocês, é fazer para vocês isso em sala de aula presencial. Como nós não podemos, vamos fazer desse jeito aqui mesmo. Dá para fazer em casa também, tá bom? Dá para fazer. Vamos assistir primeiro o vídeo para a gente entender como é essa história de educomunicação. Vamos lá. Nesse episódio, vamos falar de educomunicação. Edu quê? Calma, imagina. Adolescentes e jovens unidos no projeto que, por meio da comunicação e da cultura, forma outros jovens para uma visão crítica e democrática da realidade. O que o pessoal do Cine Campinho faz no bairro de Goianazes, em São Paulo, é uma das maneiras de exercitar o que chamamos de educomunicação. Só confere. O Cine Campinho ele surge em 2007, vindo de uma prática que a gente fazia em 2005, que era de assistir um filme nas nossas casas e bater um papo, conversar. E aí a gente teve uma sacada de fazer o filme em um campo de futebol, de várzea. A gente começou a fazer 2 vezes por mês um cinema na comunidade, onde as pessoas participavam votando. Gente, seguinte, vocês viram que educomunicação é ter uma situação da sociedade, um tema da sociedade e agir criticamente, né, através de uma reflexão, agir criticamente numa situação. Então aí uma situação de pobreza, onde as pessoas não têm acesso ao cinema, não têm acesso aos filmes, e aí essas pessoas pensaram, né, em fazer dessa maneira essa educomunicação, tá bom? E aí mostra também alguns outros exemplos da educomunicação, em que há uma análise crítica de uma sociedade, que se há uma divulgação dessas informações. Vamos lá? O filme queria, a gente montava algumas urnas em alguns lugares, posto de saúde, escola local, e a galera votava. A ideia é que a gente assista, depois a gente bate um papo. O cinema foi uma coisa muito interessante que também permitiu que a galera pudesse não só agora trocar uma ideia sobre o cinema, mas também de fazer o próprio filme, de fazer o seu próprio documentário. E a galera começou a trazer questões suas, questão de um posto de saúde que não estava funcionando, questão de uma subprefeitura que não estava dialogando, questões de um tema, gravidez na adolescência, ocupações das praças. E aí viram que o audiovisual podia ser... Ó, se vocês perceberam aí no vídeo, né? São temas que eles pegaram, transformaram em imagens, uma coisa educacional, transformaram em imagens para expor a sociedade, tá bom? Não vou mais pôr o vídeo, vou só continuar mais um pouquinho aqui, porque eu já vou falar qual a atividade que nós vamos fazer. Vamos nessa? Vamos lá, mais um pouquinho. essa ferramenta, né?
a gente se colocou à disposição de trazer uma crítica. Os produtos que saíam dessa oficina, né, eram produtos que dialogavam, traziam questões da periferia. Você sabe sobre a crise da água em São Paulo? Sim. Então, o governo falou que não está tendo racionamento. Você concorda com isso? Não. Então, ó. Vamos esperar mais um. Vamos... Nossa arte foi... É o seguinte. O que eu vou propor para vocês hoje, tá bom? Qual é a situação que nós estamos no país, no mundo hoje, tá bom? Qual é a situação? A situação, gente, é a pandemia, tá? Vou colocar aqui nesse comecinho aqui. A situação é a pandemia, tá? E o que a gente pode fazer para ajudar, tá? O que a gente pode fazer para ajudar a pandemia? A gente pode fazer várias coisas. Principalmente uma mensagem de otimismo para as pessoas, para que elas tenham um outro pensamento, não ficar no desespero e não ficar com um pensamento negativo nesse momento. Então, assim, qual é a proposta da educomunicação que nós vamos propor hoje? Tá? Vocês vão criar um vídeo ou um texto. Eu gostaria que fosse um vídeo, tá bom? Ou um texto, ou um gibi, né, com desenhos, tentando mostrar para as pessoas, tá, uma mensagem de otimismo. Mas tem que ser escrita ou falada. Então pode ser um áudio ou pode ser um vídeo, tá bom? Ou pode ser um gibi. Então áudio, vídeo ou gibi com imagens e escrito, tá bom? Um desses três, que é uma comunicação, né? O jornal, o podcast, que eu posso falar, o podcast, e o vídeo para divulgar. Então, cada um de vocês vão criar uma mensagem de no máximo 30 segundos, uma mensagem de 3 ou 4 linhas, tá? Uma mensagem de 15 segundos aí tá bom demais, tá bom? Mostrando uma mensagem de otimismo nesse momento. Tentando pegar aí alguns aspectos do que está acontecendo e colocar uma mensagem positiva para as pessoas, tá bom? Essa é a atividade da semana. Usar a educomunicação para passar para as pessoas uma mensagem. Depois, essas mensagens serão compiladas, eu vou guardar e nós vamos divulgar essas imagens depois lá na escola, tá bom? De alguma maneira nós vamos depois, quando voltar, nós vamos divulgar. Então faça um vídeo bacana, faça uma mensagem, poste depois ou no WhatsApp ou mande por e-mail. Então você pode pôr no seu canal do YouTube aí, põe no YouTube, depois manda por e-mail. Ou no WhatsApp mesmo, uma mensagem de voz, que eu vou guardar bonitinho, e depois usar em outros momentos como um podcast, tá? Então essa é a atividade. Criar uma mensagem de otimismo para esse momento, para os amigos da escola, para as pessoas em geral, para quem você quiser, tá bom? Ó, esse momento está acontecendo isso, mas a gente tem que pensar positivamente, né? Vocês vão criar um textinho pequeno, de umas 3 linhas, e vão ou falar, ou fazer um gibizinho com desenho, ou vocês vão fazer um vídeo, vocês falando, ou com imagens aparecendo e você falando, ou com a imagem aparecendo e as letras, tá bom? Aparecendo, o escrito aparecendo. A criatividade na aula de tecnologia e inovação é de vocês. Então a criatividade é de vocês. Peçam ajuda para os amigos pelo WhatsApp, peçam ajuda para quem tem mais habilidade um pouco, para que ajudem vocês a fazer essa atividade, tá bom? Então essa é a atividade da semana, pelo menos um gibi, alguma mensagem escrita para vocês enviarem por e-mail ou pelo WhatsApp. Combinado então, pessoal? Então um grande abraço, a atividade dessa semana é essa. Tomara que vocês tenham bastante confiança, bastante otimismo para criar uma mensagem e colocar na atividade, tá bom? Então entra lá no Facebook da escola, pega a atividade, leiam, escrevam o que tem que escrever, desenhem o que tem que desenhar, for gravar, grava e mande de volta para mim essa semana, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais.